Alô, som. Agora tá com som. Bom, pessoal, desculpa. Tive um probleminha aí no som, mas já foi corrigido. Vamos só esperar o pessoal tá entrando aí. A gente vai iniciar. Tecnologia, né? Tem hora que a tecnologia ela não é tão ao nosso favor como nós imaginamos, né? Quem puder aí compartilhar aí o link da sala aí para o pessoal que entrou na outra sala e se perdeu. Até eu me perdi um pouco aqui agora, né? Mas vamos lá que a gente se acha, né? Deixa eu olhar aqui, estou numa. Todo mundo bem? Como foi a semana, né? Como eu estava falando, espero que a semana tenha sido boa, espero que tenha sido uma semana de muito axé para vocês, uma semana tranquila, né? Uma semana de vitórias, espero que tenha sido tudo dentro do melhor possível, né? Eu acho que agora deu tudo certo. Parece que agora o áudio está funcionando, tá tudo caminhando, né? Tá. Gente, é, semana passada não, alguns dias, desde que a gente fez aquela live falando sobre tipos de mediunidade, vieram muitos questionamentos sobre quem é médium, quem pode ser médium, como uma pessoa se torna médium, né? E aí a gente resolveu falar um pouquinho de tudo desde o início, né? Para falar um pouquinho sobre esse tema, né? A gente já sabe quais são os tipos de mediunidade. Depois eu vou deixar o link para quem não viu. Eu vou deixar o link aí da live sobre mediunidade, sobre tipos de mediunidade. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho do por que nós temos mediunidade. Como nós iniciamos essa mediunidade, né? Onde que tudo começa, essa história toda, né? Dá para parar? Dá para simplesmente desistir? Só médium de Umbanda, só quem trabalha no terreiro de Umbanda, ele é um médium? Ou outras pessoas podem ser médium, né? Um evangélico, um católico, ele pode ter a mediunidade? E é justamente sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá bom? Como todo mundo sabe, mediunidade é a capacidade, é o dom de poder falar, de poder se comunicar. A mediunidade é a comunicação entre o plano espiritual e o plano material. E médium é aquele que tem o dom de que tem esse dom, que é capaz de se comunicar com o lado espiritual, tá? Como nós falamos, tinham vários tipos de médium, existem vários tipos de mediunidade, nem todo mundo tem todas as mediunidades, algumas pessoas têm uma mediunidade, outras pessoas têm outra mediunidade, né? Nós temos vários e vários tipos de mediunidade. Então, isso não é uma regra, tá bom? Tudo que a gente vai falar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre, baseado em alguns conhecimentos que eu trago de tempos que eu trabalho, de casas que eu já passei, de ensinamentos que as entidades nos passam, né? E principalmente do meu grande amigo, mentor, senhor Exu Morcego, né? Acho que é a entidade que mais me acompanha, que mais me traz ensinamentos e a gente vai compilando um pouquinho de tudo, tá bom? Mediunidade, vamos falar lá do começo, né? Mediunidade, como começa? Como que nós somos escolhidos a ser médiums de trabalho? Será que é aleatório? É, será que é uma missão? É um karma, né? Como as pessoas falam, algumas pessoas falam aí. Existe
existe aí uma divergência de opiniões muito grande sobre mediunidade, né? Existem aqueles que dizem assim, não, mediunidade é bom, mediunidade é uma bênção divina, mas vocês vão ouvir alguém falar aí, olha, mediunidade é um karma. Ah, não, mediunidade foi uma escolha, ou, ah, não, eu fui obrigado, né? Existe uma historinha que o Sr. Morcego costuma contar, que eu acho que exemplifica muito bem o que é a mediunidade, como ela se inicia, tá? Lá no passado, né, antes mesmo de vocês, antes mesmo do médium escolhido ele encarnar, o plano espiritual o elege a ser médium. Né? O plano espiritual o determina, escolhe que aquele espírito ele será um trabalhador do plano espiritual no plano material. Ele será uma pessoa capacitada a se comunicar com espíritos, né? Ele tem uma missão, né? Ao meu ver, né? Eu acredito que a mediunidade ela é uma missão. Ela existe para porque nós temos algo a fazer no plano espiritual, no plano material, né? E aí o plano espiritual elege aquele determinado espírito, fala, olha, você vai encarnar, mas você já vai com a missão de trabalhar mais afinco com o plano espiritual. Tem aquele que tem a missão de ser médico, aquele que tem a missão de ser juiz, tem aquele que tem a missão de ser um missionário, tem aquele que tem a missão de ser um médium, tá? Todas essas são missões, cada um dentro da sua área. E quando isso acontece, é feito um trato, né? Você que diz que é feito um contrato entre o espírito do médium, né, e os seus guias de trabalho. Nesse contrato é dito como ele vai trabalhar, como que ele vai desenvolver a mediunidade, como ele vai praticar a mediunidade dele, né, a missão dele, né? Ele vai ser um médium de incorporação, né? Vamos falar um pouquinho, vamos usar como exemplo os médios de incorporação, né? Então ele é feito um acordo com os guias ali de como ele vai trabalhar, tá? Cada guia, cada entidade que vai trabalhar com ele, como eles vão trabalhar, como tudo é desenhado ali, tudo é escrito naquele contrato, mas aquele contrato ele não é assinado, né? Aquele contrato ele fica em aberto. E aí o médium encarna, né? Aí vem o médium e ele acabou encarnando na Terra. Todos os guias o acompanham, todos os guias vêm para acompanhá-lo até que ele comece a missão dele. Aquele médium ele vai viver a vida dele, ele vai nascer, ele vai crescer, muitas vezes não dentro da religião, pode até ser fora ou dentro da religião, né? Vamos falar do caminho mais difícil, né? Que é quando o médium não está dentro da religião, até que um dia surge o quê? Aquele estralo e a curiosidade. A curiosidade é sobre uma determinada religião, sobre uma religião diferente, né? E ele começa a visitar aquela religião, ele começa a querer conhecer um pouco mais, a estudar sobre aquela religião. Nesse momento, os guias que tinham aquele contrato já escrito, mas não assinado, eles começam a ficar todos eufóricos, né? Por que eles ficam eufóricos? Porque aquilo é um grande sinal de que o médium está próximo a cumprir o contrato, que é trabalhar dentro da espiritualidade, trabalhar com a mediunidade, né? Até o dia que o médium resolve vestir o branco, né? Resolve entrar para dentro de uma casa de axé, para dentro de um templo de umbanda. Naquele momento, ele passa a assinar o contrato. Naquele momento, ele assinou o contrato. Naquele momento, ele descobriu que era aquela a missão dele, né? Naquele momento, todos os guias fazem aquela maior festa, porque ele está começando a missão. O primeiro passo é o mais fácil, né? Porque depois vem todo um processo muito difícil, muitas vezes, né? Um processo de aceitação, um processo de adaptação, um processo de entendimento, de conhecimento, né? As missões, né? Aí vamos a algumas perguntas, né? Antes da gente entrar na continuação dessa história. O que a gente entende por isso? Que nós somos escolhidos, né? Nós somos escolhidos a traçar uma história, a traçar uma missão. Nós somos escolhidos a cumprir algo, né? A trabalhar de alguma forma.
né? O plano espiritual, ele nos elege a fazer algo diferente, né? Através dos espíritos somos ferramentas, né? O médium, ele é uma ferramenta. É através do médium que o guia consegue se comunicar com as pessoas, ajudar as pessoas, fazer o trabalho dele. É através do médium que o guia consegue a evolução, entendeu? Então nós somos eleitos ferramentas do plano espiritual, tá? Eu acredito que naquele momento você tem sim o livre-arbítrio. Você pode escolher em sim ou não. Eu quero ou eu não quero. Ainda lá no Orum, né? Ainda lá no lado espiritual, escolher se é aquela a sua missão ou não. Né? Se você quer ou não fazer aquilo. Quando você vem para a Terra, quando você encarna, é, você já nasce com os seus guias, com o seu dom, com a sua mediunidade, porém aquilo está adormecido, aquilo ainda está aguardando um momento, entendeu? Aquilo ainda está esperando. É uma flor que ainda está para desabrochar, né? E aí você vai seguir a sua vida. A gente não sabe se amanhã o que vai acontecer, né? Mas a vida ela segue um caminho que vai nos levando para aquela nossa missão, tá? Então ainda nós temos uma escolha. Naquele momento a gente ainda tem o livre-arbítrio que a gente fala, não é? E aí chega aquele momento aonde nós vestimos o branco, é onde o meu amigo, meu grande amigo morcego, ele fala que ali acaba o seu livre-arbítrio, ali acaba a sua opção, porque você já assinou um contrato com o plano espiritual. O contrato que você mesmo redigiu, você assinou, né? Mas calma, não se assusta, a gente vai falar um pouquinho do porquê não ter um livre-arbítrio, né? Abrindo um pouquinho para perguntas, a Cleide está perguntando por que ficamos abrindo a boca antes de incorporar no terreiro. Isso é um sinal de radiação do guia Cleide. Tá, filha? Quando o guia está chegando, se aproximando, ele começa a radiar, você sente a energia e isso dá aquela abrição de boca, né? Manda um abraço, Aninha, que algum te abençoe, viu? O padrinho tá com saudade. Pessoal, vocês vão colocando as perguntas e aí a gente vai respondendo. Eu vou respondendo conforme vai aparecendo aqui, tá? Que às vezes tem aquele atraso. Iniciamos ali, então, a nossa trajetória dentro de um terreiro de Umbanda. O médium, ele não está pronto, na maioria, né? Ele precisa se desenvolver, ele precisa desabrochar totalmente o seu dom, né? Alguns médiums, eles entram dentro de terreiros já com alguns dons, já tendo uma vidência, já tendo sensações diferentes quando pisa no terreiro, que já são os primeiros sinais da incorporação. Os médiums, eles já chegam com alguns sinais da mediunidade, mas isso precisa ser trabalhado, né? Onde o médium, ele entra em desenvolvimento dentro do terreiro, para poder ali se adaptar ao plano espiritual, entender como ele vai trabalhar com a sua entidade, como ele vai trabalhar com, com o seu lado espiritual, como aquilo pode ser utilizado dentro da religião, tá? Passaram-se o tempo, aquele médium pode um dia parar, né? A grande pergunta, é um caminho sem volta, para Rogério? É um caminho que a gente não tem como parar? Pelo que eu disse no começo, né? O nosso amigo Exu Morcego, ele sempre diz que quando você assina um contrato, não tem mais volta. Você não tem mais livre-arbítrio. E eu concordo com ele plenamente em relação a isso. Não tem mais livre-arbítrio. Você não tem mais volta. Mas espera aí. Nós estamos falando da missão do médium com o terreiro ou da missão do médium com o plano espiritual, né? Quando a gente fala da missão do médium com o terreiro, sim, nós temos o livre-arbítrio de falar, olha, eu não quero mais, né? Eu não quero mais, eu não me sinto mais bem, não é o meu lugar, eu vou seguir outro caminho, ou eu quero aprender novas coisas em outros lugares, né? Mas a missão com o plano espiritual, essa ela não acaba, essa aí você não consegue interromper, né? Quando a gente fala de livre-arbítrio, é o livre-arbítrio da nossa missão com o espiritual. E qual que é a nossa missão? A caridade. A caridade. A caridade, ela não tem uma religião fixa.
A caridade ela não tem uma religião específica. A caridade ela é um ato aonde nós podemos fazer dentro ou fora de uma religião, tá? A Camila está perguntando se nós que escolhemos o terreiro a trabalhar ou são nossas entidades. Filha, eu acredito que nós somos induzidos a achar que nós escolhemos, né? Entidade nenhuma nos deixa entrar em um lugar aonde não é bom para nós. A entidade nenhuma, ela permite que isso aconteça. Ela nos induz a seguir o caminho correto, né? Ela vai nos direcionando para uma casa que seja boa ou que nós precisamos aprender algo. Toda casa é boa, né? A entidade, ela está ali para ela vai nos direcionar a uma casa onde nós vamos aprender, aonde nós vamos praticar a religião, aonde nós vamos praticar a caridade, aonde nós vamos ensinar as pessoas, né? Aonde nós vamos aprender, nós vamos ensinar. As entidades elas vão nos levando. E isso, muitas vezes a gente acha, não, eu escolhi aquela casa, eu tinha 2 casas para ir, eu escolhi a casa A ou a casa B. Quando, na verdade, o plano espiritual, ele trabalhou aquilo, ele trabalhou a sua intuição, porque se eu te perguntar assim, o que te fez escolher a casa A ou a casa B? Muitas vezes eu falo assim, minha intuição. E os guias falam através da intuição. Então, eu acredito fielmente que os guias, eles que escolhem, né? Eles nos induzem, quando a gente fala assim, não, fui eu que escolhi, não foi o guia, na verdade, ele nos induziu a acreditar que eu tive a escolha, tá? Mas não que nós não possamos sim escolher, porque afinal eu conheço um monte de casa, nem todas eu já visitei, então também é uma escolha minha de visitar ou não uma casa, né? Mas os guias vão levando, eles dão um jeito, né? Eles rodam, rodam, rodam e acabam chegando, né? Um exemplo legal, eu conheci a casa que eu trabalho hoje, né? Eu sou médium da Casa dos Boiadeiros, né? E eu conheci a Casa de Boiadeiros há muitos anos atrás. Eu ainda era um curioso da Umbanda. Eu era um curioso da Umbanda, eu conheci a Casa de Boiadeiros há mais ou menos uns 19, 18 anos atrás, né? E por ter família, as nossas famílias, né? A minha família era próxima da família do pai Rogério, pai Euclides Rogério, da Casa de Boiadeiros, e um dia me chamaram, sabiam que eu era da religião, e eu fui convidado aí. Um dia eu fui lá visitar, né? Mas fui, sentei, visitei, fui embora, né? E depois de muitos e muitos anos, né? Depois de praticamente 10 a 12 anos, eu comecei a me relacionar com a minha esposa, a mãe Milena, médium da Casa de Boiadeiros, né? Então, o mundo ele é tão grande quanto a palma de uma mão. Será que as entidades não fizeram todo um trabalho para que chegasse a isso, né? E o NUS ele existia, o NUS parou, e quando o NUS voltou, foi também graças à Casa de Boiadeiros, foi graças ao apoio que eu tive, não só dos filhos, mas também do apoio que eu tive do pai Rogério e da mãe Vanessa. Bom? A filha Malva perguntando como os cargos são distribuídos no terreiro, por exemplo, como quem escolhe o pai pequeno, o Ogã e etc. Sim, filha, os cargos têm a ver com as missões, né? A mediunidade, o Ogã, ele tem a mediunidade de tocar, ele não tem a mediunidade da incorporação, mas ele tem a mediunidade, tem outras mediunidades, né? Principalmente da intuição, a mediunidade da clarividência, da clareaudiência, para poder ver o que está acontecendo dentro do trabalho. Os cargos, desde o pai de santo da casa até mesmo o pai pequeno, a mãe de santo da casa, o pai pequeno, os ogãs, os filhos mais velhos, eles têm uma missão, sim, né? Eles já estão dentro da casa não somente para aprender, mas eles já estão naquela fase que eles estão para ensinar. E como é isso distribuído? É sempre o chefe do terreiro, é sempre o guia-chefe, os mentores do terreiro que decidem, que escolhem quem é quem dentro da casa, né? De acordo com o tempo, de acordo com a vivência,
ou de acordo com a mediunidade, com a evolução, mas isso é muito de casa para casa, tá, filha? Eu posso falar isso pelo NUSE, mas cada casa tem a sua forma. Lembra como nós falamos na última live, que quem determina as regras de uma casa são os guia-chefes daquela casa? Cada casa tem o seu guia-chefe. Então, isso muda de uma casa para outra, tá certo? Parar, né? A grande pergunta, uma coisa que sempre eu escuto muito, eu posso parar? Eu posso mudar? Eu posso sair da religião? Na minha opinião, pode. Você não pode parar com a sua missão, né? Nós temos um compromisso para com a espiritualidade. O nosso compromisso, a nossa missão, ela é de fazer a caridade, de ajudar ao próximo, seja através de uma oração, seja através de um passe, seja através de um conselho, seja através de um grupo de oração dentro de uma igreja. Então, é, quando você fala eu vou parar, a gente está falando de você parar dentro da religião. Olha, eu vou parar com a Umbanda e eu vou ir para a Igreja Católica. Eu não parei com a minha missão. Eu parei de praticar a minha missão dentro de um terreiro. Porque quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando de algo muito maior do que religião. Nós estamos falando da nossa ligação com o plano espiritual, da nossa ligação com o alto, da nossa ligação com Deus. Nós não estamos falando da nossa ligação com um sacerdote ou com um sacerdote ou integrantes de uma religião. Né? Isso é uma coisa que é muito importante a gente falar. As pessoas às vezes confundem a missão com o local que eu pratico a minha missão. Né? Isso é uma coisa que eu gosto de deixar muito claro. E o meu amigo Morcego também, ele sempre deixa muito claro isso. O importante é você cumprir a missão. O importante é você ajudar ao próximo. O importante é você fazer a caridade. Né? Aonde eu pratico a caridade? Eu pratico aonde eu me sinto bem. Né? Eu pratico aonde melhor me cabe. Tá? Deus habita todos os lugares que falam dele, na verdade? Não é isso que está escrito? Onde um ou mais estiverem, eu estarei ali. Então, por isso que nós falamos que o livre-arbítrio ele acaba quando eu visto branco, né? Ou melhor, quando eu assumo o meu compromisso. Quando eu falo, eu tenho uma missão e eu vou cumprir com a minha missão. A partir do momento que eu falo isso para o plano espiritual, que para nós, umbandistas, é simbolizado pelo branco, vestir o branco, a partir desse momento, eu não tenho mais volta. Eu não tenho mais o livre-arbítrio de voltar atrás com isso. Ah, não quero mais seguir a missão. Não, a minha missão, o meu compromisso com o plano espiritual, ele vai sempre existir. E a cobrança disso, né? A cobrança não de um lado negativo, mas assim, o plano espiritual ele sempre vai nos levar para isso. Ah, eu vou sair hoje da Umbanda, eu vou para uma outra religião. Se eu for amanhã para uma outra religião, de repente, eu poderia me tornar, eu faria a mesma missão, eu teria os mesmos, eu acabaria fazendo a mesma coisa, só que em outra religião, porque essa é a minha missão, né? Vanessa perguntando. Sim, filha, todo mundo evolui. Todo mundo. Todo mundo evolui. Todos, não só os guias, como os médios, né? Sempre existe a evolução. A evolução, só que ela não é homogênea, tá? Ou seja, dentro de um espaço, cada um tem o seu tempo de evolução, cada um tem o seu momento de evolução. Nós, do NUSE, acreditamos que não é o tempo que você está na religião que diz o quanto você é de idade, né? Velho ou novo. Isso, né? Eu e a Milena vimos um vídeo, né, que foi até compartilhado na rede do Boiadeiros, que para mim houve uma frase que é fantástica, que diz que tempo de santo não significa quantos anos você fez o santo, mas sim quantas vidas você já salvou. Né? Então a gente fala que a evolução é isso, são quantas pessoas a gente conseguiu ajudar, quantas
pessoas nós podemos orientar, quantas pessoas nós podemos ajudar os nossos guias a ajudar, né? Então, assim, a evolução, ela existe, né? Só que ela não é homogênea, cada um tem o seu momento de evoluir, cada um tem o seu passo. Existem pessoas que têm o dom, que têm a missão de ser sacerdotes e não querem. E eles têm essa escolha, falam assim, eu não quero ser um sacerdote. E a pessoa vai continuar trabalhando como médium dentro da religião, fazendo o seu papel muito bem. Existem pessoas que, de repente, o guia pode falar assim, olha, eu não quero... O guia, ele pode não falar para a pessoa, né, falar que ela não tem a missão, e a pessoa fala assim, não, mas eu quero ser um sacerdote, e ela ser um sacerdote fantástico, um sacerdote, uma sacerdotisa fantástico, né? Basta que se dedique, né? Que busque o conhecimento, né? Porque a evolução tem que sair de nós, né? O conhecimento de nós. A missão se repete nas encarnações ou ela pode mudar? Filha, eu acredito que ela pode sim mudar, né? Cada ciclo da nossa vida passam pessoas diferentes, temos que aprender coisas diferentes. Então, eu acredito sim que a gente, a cada ciclo encarnatório, a missão ela é um pouco diferente ou muito diferente. Eu acho que isso depende muito, né? Eu acho que no plano espiritual, eu acho que é uma coisa muito complicada para a gente afirmar, né? Eu não consigo te afirmar, né, se ela vai mudar com certeza ou se vai manter a mesma missão, é, porque de repente eu acredito fielmente que de repente num próximo ciclo encarnatório, de repente o seu Exu morcego encarna e eu que vou trabalhar com Exu. Não sei o que o plano espiritual está nos preparando, né? Isso aí é muito complicado de para responder assim. Mas eu vou perguntar para o seu morcego aí a próxima vez que ele se fizer presente. Aí eu vou pedir para alguém perguntar para ele aí. Vamos ver se ele tem alguma outra opinião a respeito, né? Dúvidas, perguntas. Ah, uma pergunta importante que também já foi falada no último tema é qual é a idade, né, para se vestir o branco? Às vezes as pessoas ficam, principalmente os pais, ficam muito apreensivos, né, de qual é a idade para uma criança vestir o branco, para uma criança começar a trabalhar, incorporar. Já foi até perguntado em outras lives, né? E a gente sempre fala, não há uma idade certa, né? Nós não temos dentro do NUSE, não temos uma regra de idade. Isso tudo depende da maturidade da criança. Porque eu posso ter uma criança hoje de 12 anos muito mais infantil do que uma criança de 10. Eu posso ter uma mulher, ela amadurece muito mais rápido que um homem. Então, de repente, eu posso ter dentro do terreiro uma médium de 15 anos que tem uma cabeça muito mais centrada do que um médium de 18. A gente sabe que é possível, a gente sabe que. Então, é uma questão de. É uma questão de maturidade, é uma questão do espiritual apontar. Então, a gente não tem uma específica para iniciar, né? Não tem. Filha Cleide, eu não entendi. Você falou, eu fiz uma pergunta, né? Ó, uma situação muito interessante sobre mediunidade com crianças, né? A filha Cleide, ela conheceu o Lúcio através da neta, né, a Aninha, que elas estavam dançando na frente do Núcio, quando o Núcio estava sendo ainda montado aqui na Vila Alpina, a gente estava pintando, tinha acabado de alugar, e tinha uma imagem de Iemanjá coberta. E a Aninha viu a imagem e falou, olha, tem uma imagem de Iemanjá, né? Então, assim, ó, a mediunidade que ela teve, porque a imagem estava coberta, não tinha como identificar que era uma imagem, muito menos de Iemanjá, né? E ela olhou e ela viu uma imagem de Iemanjá, e ela falou para a filha Cleide, né, que falou, olha, vó, é um terreiro, porque tem uma imagem de Iemanjá ali. E a gente só percebeu que a imagem estava coberta depois que ela já até tinha ido embora, né? Foi muito engraçado. Então, assim, não existe uma idade, né? Existe maturidade para isso, existe limites, é claro, né? Isso é principal, uma coisa que eu vou bater sempre na tecla, que quando a gente fala de se eu sou
rígido com adultos dentro do terreiro em relação a comportamento e limites, com criança muito mais, né? A gente tem que zelar pelo médium, principalmente. E quando a pessoa demora para começar e o seu tempo na Terra está acabando, é cobrado já que foi feito um acordo. Filha, o acordo é a caridade. Nós temos uma missão, sim, e nesse acordo, eu acredito que eles falam que era para a gente começar logo de berço. Mas existe muita coisa no plano espiritual, muita coisa no mundo que muda, né? É muito mais fácil hoje para os meus pequenos começarem na religião, por quê? Porque eles são novos e eles estão vivendo dentro da religião, né? Eles já estão vivendo dentro da religião, né? As crianças aqui de casa, a brincadeira delas é brincar que está abrindo gira, que está dando atendimento. Então, elas vão começar essa missão muito mais cedo, porque elas estão vindo de berço espiritualista. Uma pessoa que está vindo de um berço que não é espiritualista, o plano espiritual entende que ele não pode ser cobrado, porque ele nasceu sendo criado de uma outra forma, né? É claro que se a minha missão era para durar 10 anos, eu comecei, só durei 5, eu vou ter novos ciclos encarnatórios que eu vou ter a oportunidade de cumprir essa missão, né? Eu vou ter essa oportunidade. Estou esperando essa visita, hein, Sérgio? Vamos ficar muito contentes com a sua visita, meu irmão. Tá certo, filha Vanessa? Espero que eu tenha conseguido me expressar bem nisso. Boas perguntas. Se a missão também tem ligação com o orixá do médium, filha, eu aprendi que o orixá do médium, ele acompanha todo o nosso ciclo encarnatório. Quando nós saímos, né, nós deixamos de ser uma centelha divina. Quando nós saímos de Deus e nos tornamos uma centelha, ou seja, na primeira vez encarnado, naquele momento já temos um orixá. Ele é o único que nunca muda dentro dos ciclos encarnatórios, né? Então a missão é ele quem determina a missão a cada ciclo encarnatório. Eu acredito nisso, tá? Então a cada ciclo encarnatório é o orixá que vai determinando o que você precisa fazer, né? Mas uma coisa que eu acredito fielmente, que se nessa vida você é de algum, se eu sou de algum nessa vida, na próxima vida eu vou ser de algum, e na outra, né? Porque nós somos um só, né? Então, filha Cleide, foi o que eu falei. Eu acho que eu respondi lá no comecinho. A abrição de boca é um sinal de que a entidade está começando a radiar, a entidade está próxima, né? É a sensibilidade da energia da entidade. Algumas entidades elas vão te dar uma sonolência, outras entidades vão te dar agitação, outras entidades vão te dar comichão, você não vai conseguir ficar parado. Então, assim, cada entidade ela tem um comportamento próximo do médium, para mostrar para o médium que está próximo, né? Então, essa abrição de boca, esse sentir sonolento, é sinal que é sinal que a entidade está próxima, né? Isso aí é muito comum, tá? A abrição de boca perto de incorporar é muito comum. Eu dei uma parada que eu estava lendo para ver se era isso que ela estava perguntando. Bom, gente, a ideia era essa da live, né? Falar um pouquinho só dessa parte da mediunidade. Espero que eu tenha sido o mais claro possível. Sim, filha Fernanda, tremedeira, tontura, é normal. Tá? Mais dúvidas que você tiver, que vocês tiverem, todos, podem mandar até mesmo na decorrência da live aí, nos comentários, que aí eu vou respondendo durante a semana, tá bom? E aí a gente vamos ficar por aqui hoje. Obrigado pela presença.
Pai Fábio, né? O Pai Fábio está falando aí que cada médium ele responde de um jeito diferente à irradiação da entidade. Ou seja, a energia que a entidade manda, cada médium, cada corpo, ele responde de uma forma diferente. Tá bom? Que seja uma semana próspera para todo mundo, que seja uma semana de muita axé, uma semana de muita força, que seja uma semana onde nós possamos ajudar pelo menos uma pessoa, né? Nem que seja com uma palavra, nem que seja com uma mensagem. É difícil estar todos, estarmos todos isolados, mas eu acho que é muito mais difícil para aqueles que estão isolados sozinhos, né? Então vamos lembrar deles e mais, tá? Vamos pedir sempre próximo, né? Lembrando que sempre tem alguém melhor que nós, né? Eu falo que a Umbanda, ela não me torna melhor que mim, né? Jamais. Mas ela me ensina muito, né? A Umbanda, ela me ensina que eu posso sim aguentar muito mais, eu posso ser mais forte, eu posso enfrentar melhor as coisas ruins. Não ser melhor que ninguém, mas ele me dá ensinamento para aguentar, né? A Maiara está falando de a pergunta da Maiara. A bênção, eu deitei santo grávida, hein? Em forma de agradecimento à mamãe Oxum, pelas duas bênçãos que recebi. E com o pessoal dele, colocou o nome do menino de Guian. Como sabe, o Guian. Se ele não quiser seguir essa religião, ele ser educado, já que está no berço da religião, filha, é assim. Ele não pode ser brado porque ele não teve uma escolha, né? Você tem a missão de mostrar a religião para ele. Você tem a missão de mostrar coisas da nossa religião para que ele possa aprender quando ele for questionado. E ensiná-lo que ele deve fazer a caridade, que ele deve ajudar o próximo, que a missão dele é essa, né? A missão de todos nessa terra é olhar para o próximo. Se ele vai seguir ou não a religião, é a escolha dele, né? Então, assim, fazer como mãe o seu papel é mostrar para ele que ele nasceu dentro de uma religião onde se pratica a caridade. Ele nasceu dentro de uma religião onde se prega ajudar o próximo. E que ele deve fazer isso independente da religião que ele siga. Tá certo? Boa noite, Maria. A gente fica muito feliz, viu? Que nós agradecemos também pelo axé de todos vocês, viu? Boa noite, filho André. Quem sou eu, viu? Porque quando a gente vai embora, os médicos passam mal. Seria do médium ter doutrina? Filho, não, a gente tem uma brincadeira aqui em casa, que fala assim, tá passando bem, né? Que são duas coisas bem diferentes, né? Às vezes, nós achamos que estamos passando mal, quando na verdade não estamos passando mal, estamos passando bem. Vamos colocar assim, que é um desgaste de energia. Trabalhar pelo plano espiritual usando muito a sua energia. Muita energia. É a mesma coisa que você está fazendo exercício. Né? Quando você faz muito exercício, quando você exagera no exercício, você acaba se sentindo mal. Então, quando você desincorpora, na verdade, você está só sentindo o impacto daquela energia usada. Claro, a mediunidade ela requer, sim, o preceito, o paro, se alimentar bem no dia, evitar coisas pesadas, né? Então, a mediunidade ela pede isso, né? Trabalhar com a incorporação requer um preparo antes. Quando a gente não faz esse preparo, podemos passar mal, corremos o risco sim de passar mal. Mas na grande maioria, aquilo que a gente sente quando desincorpora ainda é o resquício de energia do guia que está indo embora, né? É o resquício, porque enquanto você está incorporado, você está com a mente entorpecida, então você não sente tanta energia dele. Mas quando ele vai embora e volta 100%, aí você sente aquele baque de energia, tá? E aí, aqueles que pulam, aqueles que choram, aqueles que tremem muito. Eu tô tomando um cafezinho hoje. Aqueles que tremem muito, né? Mas tudo isso são sinais de energia, né?
no Núcio, nós ensinamos os filhos a fazer o quê? Quando ele vai embora, ajoelha, põe as mãos no chão, mentaliza a energia saindo pelas palmas da mão para a terra, né? Voltando para a terra, voltando para a natureza, aquela energia, para tentar impactar menos essa desincorporar. Bom, gente, é isso aí. Muito obrigado mesmo a todos vocês, tá? Que vocês possam ter uma semana boa. E hoje eu queria fazer uma oração um pouquinho diferente, que é a oração que a gente faz no Boiadeiros. É a oração que a gente faz aqui na nossa casa antes de dormir, tá? É o Pai Nosso que a madrinha Nízia nos ensinou. E ele fala assim: Pai nosso que estás no céu, na glória da criação. Ouça essa humilde oração dos pequenos lábios meus. Sagrado Senhor, é o Senhor. Dai-nos hoje o celeiro da sua eterna alegria, o pão nosso que sacia a fome de um mundo inteiro. Perdoa, Pai, nessa vida, os erros que praticamos, assim como nós perdoamos toda ofensa recebida. Não nos deixe que a tentação nos vença a carne mortal, nem permita que o ódio nos domine o coração. Em tua luz que nos deixa, em teu ilimitado, que seja glorificado, agora e sempre. Assim seja e assim será. Axé para todos vocês, que seja uma semana de muita luz. Que Exu vos proteja e que Ogum trilhe o caminho de todos vocês. A benção, meus irmãos. Até mais. Tchau, tchau.